Preparar-se para o dia do julgamento final. Muito bem, então essa é a aula número 18 do Instituto. Vai falar um pouquinho sobre essa preparação que todos nós mortais, querendo ou não, vamos ter que passar. Preparar-se para o dia do julgamento final. A vida mortal é o tempo para nos prepararmos para encontrar Deus. O livro de Mórmon explica o que acontece com o nosso espírito entre a morte e a ressurreição. Depois que nosso espírito for restaurado ao corpo mortal, seremos levados ao tribunal de Deus, onde nossas ações e os desejos de nosso coração vão determinar nossa recompensa eterna. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Então, para se basear nesse estudo, nós vimos aí alguns discursos dos apóstolos modernos, Dallin H. Oaks, ressurreição, de Todd Christofferson, a ressurreição de Jesus Cristo, e alguns outros mais antigos, né? E bem como as escrituras. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Essa é uma pergunta básica, né, que todas as pessoas têm que fazer. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, de que maneira as pessoas que não entendem o propósito de sua vida mortal e não acreditam na vida após a morte vivem de maneira diferente das pessoas que entendem essas coisas? É quase semelhante à pessoa que diz que crê ou não em Deus. Mas se você não acredita em Deus, então provavelmente você... Não quer dizer que você não seja uma pessoa com moral. Muitas pessoas que não acreditam em Deus têm mais princípios do que aquelas que acreditam em Deus e fazem barbaridades em nome dele, né? Mas se você tem uma crença generalizada que isso não existe, então, teoricamente, você não precisa fazer nada. Tudo que você fizer vai ser de acordo com a tua consciência. Você decide o que você quer fazer. Não existe alguém que está te observando, que está te dando ensinamentos e que um dia vai te cobrar por isso. Se você acredita em Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, e você tem um testemunho disso, então você sabe que é verdade. Que ele virá como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá. Mas nem os anjos no céu sabem. Nem ele mesmo sabe, só o Pai. Mas que ele voltará. Então, a primeira vez que ele veio como o cordeiro manso. A segunda vez não vai ser assim. A segunda vez vai ser... A segunda vinda será um evento grandioso. Então, vamos dar uma olhada lá sobre o que pode acontecer, né, com essa preparação nossa. Então, nós vemos no livro de Mórmon, os grandes profetas já vinham alertando todo o povo de que esta vida é o tempo para a gente se preparar para encontrar com Deus. Eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores, disse a moleque. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois desse dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Então parece um pouco de terrorismo psicológico isso, né? Muitas vezes os profetas falam com uma veemência muito forte e não falam o que os homens querem ouvir. Não são agradáveis à mente carnal, mas são as coisas que o Senhor mandou falar para que sejam claras para o entendimento dos filhos dos homens, para que eles não tenham desculpa. Então está dizendo aqui que essa vida é o dia para nos prepararmos, que vai chegar uma noite que não vai dar para fazer mais nada. Aí, como diz lá no 34, né? Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós somos livres para escolher. Nós somos livres para agir e não para receber ação. E esse receber ação vem por várias coisas, né? Nós temos oposição na vida. Já não basta o meio ambiente para se uma pessoa mora ela para conseguir o seu sustento, né? Desde Adão ela tem que trabalhar para isso, né? A terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos. Não vai ser fácil cultivar a terra. Então isso já é uma oposição. Nós temos a nossa própria oposição, os nossos próprios medos, a nossa ignorância, a nossa falta de fé, que nos atrapalham de fazer algumas coisas, mas também nós temos a oposição que vem pelos espíritos malignos que vieram da terça hóstia dos céus, que estão aí para nos tentar, para nos desviar do caminho, assim como foi feito com Jó. Então, quando nós nos permitimos ser possuídos por esses espíritos, isso não é
não é uma metáfora. Isso é uma coisa que pode acontecer, real. Pode ser bem sucinto no começo, pode ser uma coisa bem simples, mas pode chegar a níveis muito maiores, dependendo conforme nós vamos dando ouvido a esse espírito, né? O mesmo espírito que possui nosso corpo nessa vida, tem poder na próxima. Então, nós podemos dar ouvidos aos conselhos do Senhor através do seu Santo Espírito, ou podemos dar ouvidos aos outros espíritos que estão aí para nos dar essa oposição. Então, isso realmente existe. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu tirar aqui. Quais são as perguntas, né? Quais doutrinas importantes sobre o propósito da vida a moleque ensinou? Então, essa é uma doutrina muito importante, que essa vida é um tempo de preparação. Quando você vai estar preparado? Nós nunca estamos realmente preparados. Há um ditado popular que diz: a gente nunca espera a morte, né? Ela vem, nós não estamos preparados, porque o dia que você morrer já passa a ser um pré-julgamento para você, né? Acabou o teu tempo aqui. Você vai para uma outra esfera, é o que a gente vai ver isso hoje. E talvez você não vai fazer os mesmos tipos de obras que você poderia fazer com um corpo físico aqui, com oposição, com esse plano que foi criado. Então, essa é a doutrina importante. Essa vida é um tempo para nos prepararmos, para nos arrependermos e para fazermos as nossas boas obras e para aprender a seguir o Santo Espírito do Senhor. Despojarmos-nos do homem natural, ou da mulher natural. Aí nos convertemos em pessoas mansas, humildes, pacientes, cheias de amor, dispostas a nos submeter a tudo quanto o Senhor achar que nos deve infligir, porque Ele testa a paciência e a fé do seu povo. Então, ele decide infligir algumas coisas sobre o seu povo. Então, vamos lá. De que maneira essa doutrina nos ajuda a entender como devemos viver nossa vida diária na mortalidade? Se você mantém a remissão dos seus pecados diariamente, nesse sentido que você faz um autoexame, você ora com frequência, você jejua, você tem uma comunhão com o Senhor, vamos dizer assim, você se sente tranquilo quanto a isso. Para isso você tem basicamente duas coisas a fazer. Se você ofendeu alguém, se você fez mal a alguma pessoa, você precisa tentar reparar esse erro. Pedir desculpas, se arrepender e fazer a tua parte. E depois, como o Senhor diz, né? Primeiro vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Depois vem que eu te receberei. Se a pessoa lá, né, que você teve um desentendimento, não quiser te perdoar, mas você se arrependeu sinceramente, aí é o problema dela, né? Você tem que dizer no seu coração que o Senhor julgue entre mim e ti. Quanto a mim, eu o perdoo. E aí ela fica com um pecado maior. Mas se você realmente se arrependeu, você vai ao Senhor em oração e você está se preparando para isso, né? Para que, de certa forma, esse julgamento já é adiantado. Você pode sanar alguns problemas aqui. Você não vai esperar para o dia final, onde não tem mais o que fazer. Então, nessa vida, nós temos esse tempo para ficar aqui, né? A vida mortal é cheia de surpresas, cheia de dificuldades, né? Algumas pessoas vêm para a Terra por muito tempo, outras pessoas ficam aqui bem pouquinho. Então, como disse o Elder Monson, que foi o profeta da igreja também, entendemos que viemos à Terra para aprender, para viver, para progredir em nossa jornada eterna rumo à perfeição. Alguns permanecem na Terra por um momento apenas, enquanto outros vivem por muito tempo. A questão não é por quanto tempo vivemos, mas como vivemos, né? Então, essa aqui é o grande ensinamento, né? Como se vive, não quanto tempo se vive, a qualidade de vida. E você pode decidir isso agora, né? O ensinamento dos profetas modernos, tanto quanto os antigos, é que nós não deixemos o dia do arrependimento para depois, para amanhã. A procrastinação é um problema. E o Senhor não quer que nós sejamos mornos, né? Ou você é frio ou você é quente. Paulo era tão bom em perseguir os cristãos, era frio, né? E o Senhor trouxe para o seu lado. A mesma convicção que ele tinha em perseguir, porque ele acreditava nisso, ele usou para propagar o reino do Senhor. Então, quando nós temos essa convicção, nós podemos agir e não receber somente a ação, né? Então, por que a mulher que nos alerta a não deixar o arrependimento para depois?
Porque você precisa passar por esse processo, é um processo doloroso. Às vezes leva tempo, não é assim, eu me arrependi. Não é da boca para fora o negócio. Muitas vezes você vai ter que passar por um. Você vai ter que ter sentir a tristeza segundo Deus, não a tristeza segundo os homens. Tristeza segundo os homens é ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Ah, nossa, o que os outros estão pensando de mim, né? Mas o penitente, aquele que realmente se preocupa com o arrependimento, ele se preocupa com o que o Senhor está pensando dele, não dos outros. E aí, quando a pessoa tem essa real intenção, o Espírito Santo se manifesta. Essa é a promessa para todos, né? Perguntar a Deus com real intenção, né? Querendo saber mesmo, tendo vontade de saber. Se Deus existe, eu quero saber. Eu estou certo? O que eu estou fazendo está bom? O que eu tenho que mudar para receber mais luz e mais entendimento e mais conhecimento da verdade? Ele vai dar, e essa é a promessa dele, né? E Elder Eyring, um dos 12 apóstolos modernos, também fala que é perigoso a gente falar essa expressão um dia, né? Quando se fala algum dia, isso quer dizer que hoje não. Então, um dia eu vou me arrepender. Um dia eu vou perdoá-lo, um dia eu vou falar da igreja para o meu amigo, um dia eu vou começar a pagar o dízimo, um dia eu vou voltar ao templo, um dia. Né? As escrituras deixam bem claro o perigo da procrastinação ou adiar. Hoje é um dom precioso de Deus. O pensamento um dia vou, pode ser o ladrão da oportunidade de aproveitar o tempo e receber as bênçãos da eternidade. É. Procrastinação é um mal da vida mortal. A pessoa que não tem um compromisso, um comprometimento com as coisas, ela vai deixando, né? Vai levando. Se a gente deixa todas as coisas, como disse Aldermont, se nós deixamos todas as coisas para amanhã, nós teremos uma porção de ontens vazios hoje. Né? Se você fica deixando só para amanhã, então hoje você tem um monte de ontens vazios, porque ontem também você falou isso, e amanhã você fala isso também, e você segue, e a vida passa, né? E você perde. Então, como nós vemos nas Escrituras, a alma explica isso para o seu filho, que todas as pessoas que vêm à Terra, que recebem um corpo físico, um dia vão ter que morrer e vai acontecer uma separação entre o corpo e o espírito. Então, isso é uma coisa que é natural, que vai acontecer com todo mundo. E ele fala que existe um espaço, né? Lá no 6. Deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. Sabemos que para Cristo foi rápido, né? 3 dias ele foi ao mundo espiritual, ficou lá um pouco e voltou e tomou o mesmo corpo, porque aos homens está decretado morrer só uma única vez. Então ele ressuscitou no mesmo corpo que ele tinha, só que o corpo foi vivificado, tornado imortal. Aí ele pergunta lá no 7, né? Agora perguntaria, o que acontece à alma dos homens desde essa hora da morte até a hora designada para a ressurreição? Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, mulheres, crianças, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. A criança sempre vai ser bom, né? E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristeza. Então é um mundo semelhante a esse, só que é um mundo espiritual. Nós temos relatos de pessoas que já tiveram experiências pós-morte, né, que tanto da igreja como fora dela, no mundo inteiro, é uma coisa bem padronizada, as coisas que elas vão perceber lá. Então, quando você morre, você é recebido pelos teus parentes mais próximos que já morreram. Eles são designados para vir receber você. Né? Você tem algum parente falecido que já recebeu as ordenanças, provavelmente, ou que já recebeu, já conheceu as boas novas do evangelho, ele vai poder receber você lá. Você não vai ficar sozinho em momento nenhum. Você vai se sentir em casa. Então é um lugar para você aprender, para você crescer. Lá tem várias. A gente não vai entrar exatamente como é que é o mundo espiritual, o que dá para fazer lá, o que não dá. Né? Esses profetas tiveram experiências, alguns deles relataram, Brigham Young fez isso também. Mas não é o foco dessa aula aqui. O foco dessa aula
é a gente falar sobre a ressurreição e se preparar para o julgamento. Então vamos lá. Então, por que que é importante, deixa eu voltar aqui. Por que que é importante entender que nossas ações nesta terra afetarão o que vivenciaremos após a morte? É uma consequência. Nós estamos no segundo ato. Vai ter mais um. Então, existe um tempo determinado entre a morte e a ressurreição. Então, nós vamos morrer, nós vamos separar o corpo do espírito, o corpo vai para o cemitério, vai ser cremado, onde se quiser fazer. Quer dizer, o que acontecer com o teu corpo, não importa, mesmo que uma partícula esteja no norte e outra no sul, né, teu espírito vai ficar no mundo espiritual. E quando o Senhor chamar de volta, teu corpo vai voltar. Vai ser um corpo diferente. Então, nós temos aqui algumas histórias que ajudam a entender isso, né? Então, nós temos lá na Bíblia, em 1 Pedro, explica que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito. Pelo poder do Pai, ele tomou o seu corpo de volta e tornou-se as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. As pessoas não entendiam, né? Até quando ele chegou lá, o anjo falou, né? Os dois vieram lá, ele não está aqui. Por que buscai o vivo, o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. As pessoas não sabiam o que era isso, porque ninguém tinha ressuscitado ainda. Ele tinha revivido algumas pessoas, mas é diferente de ressuscitar. Como Lázaro, alguns lá, né, que ele fez. Mas até quando ele ressuscitou, ele apareceu para alguns, né, para Maria, que estava chorando lá, ela também não reconhecia ele. Até que as pessoas na estrada de Emaús, né, os próprios apóstolos tinham dificuldade de entender aquilo, porque não acreditavam, nunca tinham visto aquilo. Não dá para culpar eles, né? E o Senhor explicava que convinha que ele padecesse a morte e que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então, isso estava tudo escrito. Eles só não tinham visto isso ainda. Então, olha lá, no 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Aqui que está a parte interessante. Né? Naquele espaço entre a morte e a ressurreição dele, ele foi e pregou os espíritos em prisão. O que é a prisão? Prisão espiritual é quando... quem eram? As pessoas do tempo de Noé. Enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. A própria família de Noé. Os 3 filhos, né? A qual também, simbolizando o batismo, agora nos salva, não a remoção da imundície do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e os poderes. Jesus Cristo chegou-nos no mundo espiritual, na prisão, e organizou as suas forças lá entre os justos. Nós vemos isso em Doutrina e Convênio 138, com mais clareza. E aí, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que vivam segundo Deus em espírito, mas sejam julgados como os homens na carne. Então, as pessoas vão continuar vivendo o evangelho no mundo espiritual. Se você não teve a oportunidade nessa vida, você vai ter lá. Você sempre tem uma chance para aprender as coisas do Senhor. Por isso que lá é pregado também. E muita gente que nasceu nessa vida e não teve oportunidade. Deus seria injusto se não desse a mesma oportunidade para todas as pessoas. Mas para ele tanto faz, é vida ou a morte, para ele tudo igual. E então, acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, continua lá a moleque, né? Pois eis que eles não têm parte nem porção do espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. Isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Nós vemos aquela história em Lucas 8, 27 a 39, que havia um homem endemoniado. Era um mendigo chamado Lázaro.
Ah, não, deixa eu voltar. Essa é uma outra história. E ele perguntou qual que era o nome dele, ele disse que era Legião, porque eram muitos. Ou seja, havia muitos espíritos dentro daquele homem. E o Senhor comandou que eles saíssem do corpo do homem. E os espíritos perguntaram se eles podiam entrar na manada de porcos que estava pastando ali. Porque para um espírito que não tem corpo físico, a sensação, né, de ter um corpo é muito grande. Então eles preferiam ir aos porcos do que não ir para lugar nenhum. Então o Senhor permitiu e aqueles porcos desceram para o mar e se afogaram e morreram. As pessoas permitem, às vezes, né, serem possuídas por esses espíritos. Ela começa com um pensamento. É que nem aqueles desenhos animados, né? Você vai fazer uma coisa e vem um anjinho assim, faça o bem. Daí vem outro, um diabinho, né? Não, faça o mal. E você dá ouvidos, né? Você vai seguindo e daqui a pouco você começa sendo amarrado por um barbante bem fino, daqui a pouco é uma corrente que você não escapa tão fácil. Mas começa com o teu arbítrio, você pode permitir isso. Né? Então, essa casta só se expulsa com jejum e oração, né? Não tem como. Então, o Senhor ajudou a se preparar contra isso. Então, nas Escrituras tem esse exemplo, né? Que esses espíritos possuem os corpos dos filhos dos homens. E aí tem essa história que ajuda a ilustrar um pouquinho mais, apesar de ser uma parábola contra os fariseus da época, a atitude que eles tinham. O Senhor explica que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Deixa eu ver se eu tenho uma gravura aqui. Tá, deixa eu mostrar a gravura primeiro. Olha lá, né? Era um pobre, ficava lá, né? Os cachorros ficavam lambendo a ferida dele, e o rico, né, comia bem e do melhor, do bom e do melhor lá na casa, e nunca atendia esse pobre. Então, deixa eu voltar lá. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão entende-se aqui uma das partes do mundo espiritual, conhecido como paraíso também. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha lá. Então é aí que está a divisão, né? O que é o inferno? O inferno é a segunda parte do mundo espiritual. Não vamos confundir o inferno com as trevas exteriores, que será o destino final daqueles que vão encarar a segunda morte. Aqueles que não têm volta. Aqueles que negaram o sol olhando para ele. Então, a pessoa que vai para o inferno porque ela foi para o mundo espiritual, ela foi para a prisão espiritual. Ela não tem as ordenanças, então ela está presa. O inferno é uma época de tormento, de angústia, né, grande expectativa pelos julgamentos de Deus. A pessoa está em tormento, né, porque ela é um tormento mental, né, uma agonia que não cessa até que ela seja tirada. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tudo são metáforas, né? São maneiras, figuras de linguagem para dizer. É o tormento da alma, é um verme que não morre, né? Fica lá incomodando. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, mas tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois... Tá, então Abraão fala que tinha um abismo. Deixa eu mostrar aqui esse abismo. Né? Existe um abismo que separa o paraíso do inferno, a prisão espiritual ou o seio de Abraão. E o mendigo estava lá e o rico estava no outro lado. Eles não podiam atravessar. Essa ponte só se cruza quando se recebe as ordenanças vicárias, através do templo, né? Através do arrependimento. Mas olha o que aconteceu, né? Ele disse lá, né? Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, muitas vezes as pessoas querem sinais. As pessoas do mundo espiritual estão lá e dizem, manda alguém lá na minha casa, lá, ficou meus parentes vivos lá na terra, eles precisam saber disso, eu estou aqui em tormento. Então, né, eles ficam... E, na verdade, nós, como gentios que entramos para a igreja nos últimos dias agora, nós estamos na igreja porque os nossos antepassados no mundo espiritual estão orando por nós, para que a gente receba o evangelho aqui. Então, devido às obras deles lá, devido ao arrependimento deles e à fé deles, o Senhor decidiu nos chamar dos gentios e acolher-nos na sua verdadeira igreja, para que nós pudéssemos levar essas ordenanças para eles. Então, qual que é a diferença entre o estado dos justos e dos iníquos após a morte? Um é um estado de descanso, né? Tranquilidade, você fez tudo que você está tranquilo, tudo que você pôde fazer. E outro é aquela sensação de falta, né? Fiquei devendo, fui pesado, fui medido e fui encontrado em falta. E aí você fica na ardente expectativa da ira de Deus sobre você, né? O que não deve ser nada bom, né? Mas é interessante, né? Nem que, mesmo se viesse um dos mortos aí a falar, as pessoas não acreditam, porque elas não acreditam nos profetas. Então o Senhor chama os profetas porque as pessoas tenham fé e possam ser seguidos, possam seguir os profetas, seguir o Senhor através dos ensinamentos que recebe. E como diz lá em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Todas as coisas que o Senhor quer ordenar aos filhos dos homens, o que quer que eles saibam, vem através dos profetas que escrevem as Escrituras. Por isso que nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, e as palavras dos profetas hoje em dia são também como escrituras para nós. Se nós recebemos elas com toda a paciência, diligência e fé, e elas vão trabalhar para o nosso bem. Então, se a gente não acredita nos profetas, mesmo que viesse um morto, né, você talvez não acreditasse, não acreditaria. Não que você não possa ter uma experiência dessa. Normalmente as pessoas têm experiências dessas em sonhos, né, normalmente com antepassados ou conhecidos, né, dessa vida que já morreram, teus amigos. Eles podem aparecer para você e perguntar alguma coisa e pedir isso. Mas se isso acontecer, não é para ter medo, né? O Senhor faz isso. Eles estão vivos, né? Eles continuam vivos. Mas quer dizer que você está sendo permitido a receber algumas instruções a mais, né? Por que é importante entender que nossas ações nesta terra afetarão o que vivenciarmos após a morte? Tem que se entender, caso contrário, não, como foi falado no começo, você não tem preocupação nenhuma, né? Se não existe lei, não existe pecado, não existe punição. Mas existe oposição em todas as coisas. Deve haver uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não existiria Deus, não existiria coisas para agir nem para receber ação, né? Não haveria nem justiça e nem misericórdia. Mas essas coisas existem. Essas coisas são eternas. Muito bem. Então, quais doutrinas? Agora já a gente vai ver aqui em Abinadi. Abinadi foi um outro profeta que veio ensinar o rei Noé e os sacerdotes iníquos, que governavam o povo e não ensinavam os mandamentos corretamente. E ele veio e trouxe esses ensinamentos, porque eles guardavam a lei de Moisés, mas eles não entendiam exatamente a lei de Moisés, que a lei de Moisés era uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Era uma lei menor, uma lei preparatória. Quando Moisés desceu do monte pela primeira vez, ele tinha a lei maior, a lei do sacerdócio Melquisedeque nas tábuas. Mas ele chegou lá, o que o pessoal estava fazendo? Estava lá na rave do bezerro, né? Estava dançando lá, porque o Arão ficou, né? Bom, o pessoal queria um bezerro aí, né, e tal, né? Eu fiz. Aí Moisés quebrou as tábuas, quebrou as leis maiores, né? Tiveram um momento de purificação lá, pesado, e aí ele voltou lá e o Senhor deu uma lei menor. Deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma coisa preparatória. Quando ele veio para os judeus, ele aumentou os mandamentos, né? Ele dizia lá, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente, né? Agora, aquele que se encolerizar contra seu irmão, né, já cometeu o pecado.
Então, antes era cometer adultério. Agora, se você só olhar para uma pessoa com intenção, né, de cobiçá-la, você já cometeu adultério. Então, ele aumentou a lei. O povo lá não estava preparado para isso, tanto é que ficou 40 anos rodando no deserto. Até que toda aquela geração morresse e os filhos depois pudessem cruzar Canaã. E Moisés não viu, né? Mas olha lá, o Abinadi estava aqui para ensinar isso, ensinou sobre o que acontecerá conosco após nosso tempo no mundo espiritual. Então vamos ver lá. Deixa eu deixar aqui embaixo. Olha lá. E agora falando-se de coisas futuras como se elas já houvessem... Isso que é o paradoxo, né, das coisas do Senhor. Os profetas viviam lá antigamente, mas eles já sabiam que Cristo viria. E porque eles tinham tanta fé em Cristo, era como se ele já tivesse vindo. E aí isso pode funcionar para nós também, né? Você, pelo Espírito Santo, vai saber que a segunda vinda vai acontecer. E quem vai estar pronto para a segunda vinda? O Senhor virá. Se você agir como elas fossem já acontecendo, uma vez perguntaram para o Elder Scott, um dos 12 apóstolos, né, que estava lá fazendo uma entrevista na estaca, e um dos presidentes de missão foi levar ele para o hotel, né? Imagina, você é sozinho com o apóstolo, você vai fazer umas perguntas, né? Aproveitar, vou perguntar, né? Elder Scott, você acha que está muito longe a segunda vinda? Aí ele falou assim: ajo como se fosse hoje, mas vivo como se fosse levar muito tempo. O que ele quis dizer com isso, né? Você tem que agir como se fosse hoje. Você, no teu comportamento, na tua índole, no teu arrependimento, na tua honestidade, na tua obediência, na tua fé, você tem que estar pronto como se fosse hoje. Se ele viesse hoje, tudo bem, hoje eu estou tranquilo. Mas você tem que viver como se fosse levar muito tempo, que tem pessoa que não está fazendo faculdade, não está fazendo universidade, porque o mundo vai acabar mesmo. Para que comprar uma casa? Vai explodir tudo, vai ter terremoto. Né? Para que trabalhar? Para que estudar se esse mundo aí vai virar em nada mesmo? Olha o pensamento, né? Então você tem que viver, você tem que plantar como se você esperasse a colheita. Pode ser que não, pode ser que amanhã dê um incêndio lá e você perca tudo, mas esse é o ensinamento do apóstolo moderno. E aí eles tinham esse entendimento lá, Binay explicando, como se ele já tivesse vindo. Né? Então, se isso não tivesse acontecido, não poderia ter havido redenção. Então, olha lá. E se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, nem rompido as ligaduras da morte, para que a sepultura não tivesse vitória nem aguilhão, tivesse a morte, não poderia ter havido ressurreição. Aí ele fala que, claro que existe uma ressurreição, a sepultura não tem vitória e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo, sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida, sim. E também uma vida que é infinita, de modo que não pode haver mais morte. O Senhor não depende de sangue nem de oxigênio para viver. Ele tem vida em si mesmo. Então, agora que ele é um ser imortal, ele tem isso, mas ele teve que vencer. Ele foi mortal também. Ele herdou essas duas coisas. Ele herdou de Maria a mortalidade, do seu pai a vida eterna. Ninguém tirava a vida dele, ele dava a vida de si mesmo porque ele queria. Por isso que ele não podia ser morto, a não ser que ele entregasse a sua vida. E ele tem vida em si mesmo. Então, isso que acontece, ó, isso que é, e aí, por causa disso, ele venceu essa morte física para nós, isso é um presente para todos os seres humanos, assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, tá lá em 1 Coríntios 15. Isto que é mortal se revestirá de imortalidade, isto que é corrupção se revestirá de incorruptibilidade. Para quê? Para que você seja levado diante do tribunal de Deus, a fim de ser julgado por ele com as suas obras, de acordo com as suas obras, sejam elas boas ou más. Se forem boas, para a ressurreição da vida eterna e felicidade. Se forem más, para a ressurreição da condenação. E vão ser entregues ao diabo que os dominou. Isso que é a condenação. Né? Claro, existem etapas aí, né? Mas depois do julgamento, o julgamento vem depois do milênio. A segunda vinda, dá para dizer que é um pré-julgamento, mas o julgamento é depois do final de tudo, depois que Miguel voltar e as hostes do céu fizerem aquela batalha final.
Depois que Adão liderar essa guerra, né? Aí depois vai ter o julgamento e aí cada um vai para sua casa. Então, isso é uma coisa que temos que pensar, né? Jesus Cristo veio e teve que padecer essas coisas para que nós pudéssemos ter a vida eterna e a imortalidade. Que essa é a obra e a glória do Senhor, proporcionar a imortalidade e a vida eterna do homem. Então, a imortalidade ele conseguiu. Todo mundo vai conseguir ser imortal. O corpo vai se juntar ao espírito e nunca mais vai se separar. Nunca mais. Essa é a vida para nos prepararmos, para nos encontrarmos com Deus. Essa é a vida onde nós somos mortais ainda. Quando nós somos frágeis, nós cometemos erros e nós dependemos 100% da expiação de Cristo. A sua graça basta aos que são humildes e seguem seus mandamentos. Então, apesar de tudo que a gente faz, né, nós devemos guardar os mandamentos da melhor maneira possível. E aí ele vem com sua graça para completar o que falta, à medida da justiça que precisa. E a balança vai se equilibrar. Mas foi um preço muito alto. E o nosso preço agora, o nosso arrependimento, é o nosso preço, o nosso sacrifício. E não me oferecereis mais sacrifícios, porque não aceitarei mais nenhum de vossos sacrifícios. Oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Esse é o sacrifício que nós precisamos oferecer agora. Lembrar desses padecimentos dele e levar a nossa vida em retidão, guardando os mandamentos. E aí você tem uma esperança de uma ressurreição mais gloriosa, como dizem os profetas. Então, como Jesus Cristo quebrou as ligaduras da morte, todos seremos ressuscitados, receberemos um corpo imortal. Os justos herdarão uma felicidade sem fim, e os iníquos serão entregues à condenação infinita. Tem algumas coisas no meio aí, né? Mas esses são os extremos. Ele deixou bem claro. Castigo eterno é castigo de Deus. Condenação eterna é condenação de Deus. Em um momento, é para ficar bem claro, para ficar bem marcado mesmo, que é para sempre. Então, olha o que o Elder Bruce R. McConkie fala sobre isso. Os que ressurgirem na manhã dessa primeira ressurreição, o farão com corpos celestiais e herdarão a glória celestial. Esses são as primícias de Cristo. Aqueles que ressurgirem na tarde dessa ressurreição o farão com corpos terrestres e, portanto, herdarão a glória do reino terrestre, que é a glória da lua, a glória do sol, a glória da lua e a glória das estrelas. Difere uma da outra, porque uma estrela é maior que a outra em grandeza. Esses, portanto, herdarão a glória do reino terrestre. Esses são aqueles de quem se diz que pertencem a Cristo em sua vinda. Todos os que ressuscitaram até hoje receberam corpos celestiais. A ressurreição dos seres terrestres só começará depois da segunda vinda. Então é isso, né? As pessoas que já ressuscitaram, depois que Cristo ressuscitou, começaram a ressuscitar os outros. Todos os servos justos do Senhor que viveram, que morreram no Senhor, morreram em retidão, né? Como ele disse, né? Abençoados são os que morrem em mim. Tiveram uma boa morte. Então eles ressuscitaram já estão esperando. Nós temos relatos desse por o próprio Moroni. O anjo Moroni apareceu ao profeta Joseph Smith em 1823, trazendo as escrituras e trazendo a missão da restauração da plenitude dos tempos. Disse que Deus tinha uma obra para ele, que o nome dele seria conhecido, seria tido por bom ou mal entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E que se ele fosse fiel, o Senhor o guiaria para que ele pudesse traduzir um livro de Mórmon, um relato de escrituras sagradas, pelo dom e poder de Deus. Ele era um jovem ainda, né? Não tinha experiência nenhuma, mas ele conta a visita do anjo, como ele era. Se vocês quiserem reler isso lá na introdução do livro de Mórmon, era um personagem de luz. Ele tinha uma túnica branca, vinha até as munhecas aqui, né? Como se chama? Essa parte aqui que eu esqueci de falar em português. E
também o peito de fora, né? E os pés descalços, e ele era um ser de muita luz, né? Já é um ser ressuscitado. E assim como ele, muitos outros já apareceram, né? E continuam aparecendo. Nós temos essas escrituras que falam sobre a ressurreição e os princípios principais das doutrinas que eles trazem, né? No segundo Nef 9, 12 ou 13, diz que o paraíso libertará os seus espíritos justos e a prisão espiritual libertará seus espíritos iníquos. Então, olha lá, você morre, você vai para um desses dois lugares. Você vai para o mundo espiritual, que é dividido em duas categorias. É a prisão espiritual e o paraíso. O paraíso é um lugar de descanso, a prisão é um lugar onde a pessoa não recebeu as ordenanças ainda, né? Precisa passar por algum arrependimento, algum refinamento para poder passar para o outro lado. E aí está dizendo que tanto o mundo espiritual, né, as duas partes, o paraíso quanto o inferno, vão libertar os seus espíritos. O espírito será restaurado a seu corpo e se tornará alma imortal. Então, essa é a doutrina. A doutrina da ressurreição é universal. Foi feita para todas as pessoas. Todo mundo vai ressuscitar um dia. Não precisa fazer nada para isso. Mas, como foi falado anteriormente, existem diferentes graus de ressurreição. Existem diferentes corpos. Corpos celestes, corpos terrestres e corpos telestes. Olha lá em Mosias 15, o Abinadi ensinou: os justos surgirão na primeira ressurreição, assim como aqueles que morreram em ignorância e as criancinhas. Os iníquos não terão parte na primeira ressurreição. A alma também ensina que todas as pessoas iníquas e justas terão seu espírito e corpo reunidos em perfeita forma e serão levados perante Deus para serem julgados de acordo com as suas obras. A alma 11 é muito importante. Eu estou acabando a bateria aqui, mas deixa eu dar uma olhada lá. Temos a alma 40, que ele fala que existe um espaço, a gente viu a alma 40, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui em alma 11. A alma 11 é o próprio Amulek falando. Amulek era o companheiro de alma, estava discutindo com um anticristo chamado Zeron, que começou a discutir com ele, disse que daria dinheiro se ele negasse a Deus, começou uma discussão lá. E aí ele fala que Cristo virá ao mundo para redimir seu povo e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna. Até pouco tempo. E para ninguém mais haverá salvação. Então, portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras à morte. Ou seja, os iníquos vão ressuscitar, mas não vão ser redimidos. Redimido é ser perdoado, é ser purificado, é ser levado de volta à presença do Senhor. Mas todos vão ter que se apresentar perante Deus. Né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Todos vão ser julgados segundo as suas obras. Então existe uma morte, que é chamada morte física. E a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levante dessa morte física. Essa é uma coisa muito importante que vai acontecer. Muito bem. Bom, devido a espaço aqui, eu vou ter que pausar, mas a gente continua na próxima. Eu sei que essas coisas são verdade, que existe uma ressurreição. Jesus Cristo realmente ressuscitou. Ele tomou o seu corpo de volta. E por causa que ele venceu a morte, todos nós vamos ter esse privilégio um dia. Agora, o que nos falta é nos prepararmos para que esse dia seja um dia agradável, para que nós sejamos examinados pelos seres celestiais com alegria, e não com tristeza e dor. Então, diga essas coisas em nome de Jesus Cristo.